A mensagem chegou quando eu estava saindo de uma reunião em Berlim. Tinha acabado de fechar uma parceria milionária com uma empresa de tecnologia financeira. Isso ia colocar a gente na frente no mercado europeu. Meu celular vibrou. Era uma mensagem. Assunto: a casa foi vendida. Fiquei parada no saguão de mármore do prédio na Friedrichstrasse. Coração apertado. Meu nome é Elina Brooks. Tenho 35 anos. Nos últimos 11 anos, criei uma empresa forte de reestruturação de empresas, com sede em Zurique. Já ajudei governos, salvei marcas quase falidas, recuperei bilhões para meus clientes. Mas nada disso importava naquela hora. A casa que foi vendida era para ser minha. A mensagem da minha mãe dizia: recebemos uma oferta muito boa, bem melhor do que o valor de entrada que você deu. Então aceitamos. Já está tudo assinado. Está feito. Fiquei parada, lendo a mensagem de novo e de novo. Foram 5 anos pagando hipoteca, fazendo reforma, pagando seguro. Eu já tinha pago tudo. Mas a casa ainda estava no nome deles. Só até você se estabilizar, querida, foi o que eles disseram. Eu estava do outro lado do mundo, fechando o maior negócio da minha carreira. E eles venderam minha casa sem me avisar. Entrei num corredor mais quieto e liguei. Chamou 2 vezes. Ah, Elina, disse minha mãe, animada. Você viu nosso e-mail? Não é uma ótima notícia? Mãe, falei tentando manter a calma. Aquela era minha casa. Ah, não exagera, ela suspirou. Seu pai e eu precisávamos do dinheiro. A Barton Endico não tá indo bem. E você vive viajando com esse seu trabalhozinho de consultoria. Trabalhozinho de consultoria. Se ela soubesse o peso da papelada que ainda estava na minha pasta. Se ela tivesse visto o jeito como o ministro alemão apertou minha mão, pedindo ajuda para reestruturar os fundos de pensão públicos. Perguntei. E onde eu vou ficar quando voltar? Já sabendo a resposta. Ah, você pode ficar aqui. Seu quarto tá do jeitinho que você deixou. Vai ser como quando você tinha 17 anos. Como se isso fosse bom. Naquela época, tudo que ouvi eram comparações com meu irmão Marcos. O queridinho, agora diretor de operações da empresa que eles acabaram de admitir que está afundando. Naquela época, me disseram para ser realista, casar bem, e deixar os negócios com Marcos. Eu construí tudo sozinha. E mesmo assim, eles tiraram isso de mim. Preciso ir, falei, encerrando a ligação. Voltei para a sala de reuniões, onde o contrato esperava minha assinatura. Olhei para a pasta. Em 2 semanas, a Barton Endico ia passar por uma auditoria pesada. Feita por uma nova consultoria misteriosa, contratada pelo novo membro do conselho. O mesmo que acabou de comprar o maior concorrente da empresa deles, a minha empresa. Eles venderam minha casa. Mas logo iam descobrir para quem. E quando eles entrarem na sala de reuniões no próximo trimestre? Ajeitando nervosamente seus ternos. Vão dar de cara com o novo chefe. Do outro lado da mesa. Às vezes, vingança não precisa de gritos nem de escândalo no tribunal. Às vezes, é só fazer a fusão certa, na hora certa. E sentar calmamente na ponta da mesa. Enquanto meus pais estavam ocupados vendendo minha casa. Para manter viva a empresa de logística que já estava afundando. Eu estava em Berlim, organizando a maior aquisição da minha carreira. E tudo, bem quieto. A verdade é que a Barton Endico, a empresa que meus pais construíram, não estava só com problemas. Ela estava em queda livre. E eu sabia exatamente o motivo. Nos últimos 18 meses, usei uma rede de empresas de fachada e holdings escondidas para comprar as dívidas deles. Devagar, passo a passo. Cada conta não paga, cada juro atrasado. Tudo foi parar, sem eles saberem, nas minhas mãos. Eles achavam que eu tinha só uma empresa de consultoria em Zurique. Mas na verdade, eu sou Elena Brooks, CEO da Veritas Capital. Uma das empresas de aquisição mais agressivas da Europa. A gente não só resgata empresas.
A gente reconstrói, desmonta e transforma tudo em algo mais forte. Ou mais lucrativo. Meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem do Marcos. Mamãe te falou da casa. Desculpa, mana, mas negócios são negócios. Negócios são negócios. Essa frase foi desculpa para tudo. Quando eles disseram que não podiam assinar meu empréstimo estudantil. Porque o Marcos precisava de dinheiro para começar o negócio. Quando usaram minhas economias de infância para pagar salário de funcionário. E nem me avisaram. E agora, venderam a casa que eu paguei. Porque a empresa sempre vinha em primeiro lugar. Respondi só com um entendi. Aí me virei pro Lucas Hoffman, meu sócio jurídico em Berlim. Perguntei em alemão. Os contratos estão prontos? Uma língua que aprendi anos atrás. Numa virada de jogo em Frankfurt. Mais uma parte da minha vida que eles nunca conheceram. Ele sorriu. Tudo pronto, Frau Brooks. Até sexta-feira, você vai controlar 78% da Barton Co. Assinei os papéis com aquela calma que minha família sempre confundiu com fraqueza. Mas isso não era só um negócio. Era um acerto de contas. Em poucas semanas, eu ia ter, por lei, o controle da Barton Co. A mesma empresa pela qual eles sacrificaram tudo. Inclusive a mim. Inclusive, a minha casa. Virei para minha assistente. Reserva um voo para Londres, falei. Tá na hora de visitar meus pais. As semanas seguintes foram uma correria. Reuniões com executivos, auditorias internas, avaliação dos ativos. Me mudei para uma cobertura com vista direto para a casa deles. E ignorei todas as ligações da minha mãe. Todos os e-mails do Marcos, cheios de desculpas. Deixei que eles pensassem que eu estava magoada por causa da casa. Deixei que acreditassem que eu ainda era filha esquecida. Lá na Europa com sua empresinha qualquer. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Na manhã em que tudo se encaixou. Eu estava na frente do espelho da minha suíte. Meu blazer azul marinho sob medida estava impecável. O cabelo preso com perfeição. A mulher que me olhava de volta. Não era a decepção que eles ignoraram por anos. Era a tempestade que eles nunca viram chegando. Com a pasta nas mãos, cheia dos documentos finais. Para garantir meu controle da empresa. Fui direto para a sede da Barton Co., em Londres. O mesmo prédio onde meu pai me disse uma vez. Você nunca vai entender o mundo dos negócios, Helena. Passei pelas portas giratórias. Um segurança me cumprimentou com um sorriso. Bem-vinda de volta, senhorita Brooks. Engraçado como tudo muda, né? Ah, e se você estava torcendo por Helena esse tempo todo? Se prepare, o que vem agora não é só vingança. É revelação. A verdade. A maioria dos executivos da Barton Co. já estava na folha de pagamento da Veritas Capital. Incluindo aquele segurança. A viagem de elevador até o último andar pareceu levar uma eternidade. Andar por andar, fui lembrando de tudo. Os anos em que me ignoraram. As vezes que riram quando eu falava de negócios. As promessas vazias. A traição de vender a casa que eu paguei. Tudo isso me trouxe até aqui. As portas do elevador se abriram. Caminhei por aquele corredor que eu conhecia tão bem. Cheio de fotos dos fundadores da empresa. Ouvi a risada da minha mãe vindo da sala de reuniões. Riso nervoso, forçado. Eles já estavam reunidos. Meus pais e Marcos, provavelmente tentando entender quem tinha comprado a empresa deles. Ajustei os punhos do blazer e fui andando com calma. Parei bem em frente à sala. Ouvi a voz do meu pai, irritada. Isso só pode ser um erro. Uma empresa desconhecida não pode simplesmente comprar a Barton Co. A gente construiu isso do zero. Marcos respondeu. Eu conferi 3 vezes. A Veritas Capital agora tem 78% das ações. Eles também compraram quase toda a nossa dívida. A gente é obrigado, por contrato, a se encontrar com o CEO deles hoje. Minha mãe tentou acalmar.
Deve ser só burocracia. Já passamos por coisas piores. A gente sempre dá um jeito. Foi aí que abri a porta. Todos olharam para mim. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Helena, essa reunião é só para membros do conselho. Essa sua birra por causa da casa pode esperar. Dei um passo à frente, tranquila. Na verdade, cheguei na hora certa. Coloquei minha pasta de couro sobre a mesa. O CEO da Veritas Capital tem uma reunião marcada com vocês às 10 horas. Marcos olhou pro relógio, confuso. Sim, mas ela ainda não chegou. Chegou sim. Eu tô aqui. Abri a pasta, tirei os documentos. Olhei nos olhos de cada um deles. Eu sou a CEO da Veritas Capital. Silêncio total. O copo da minha mãe escorregou da mão dela e caiu no chão. O rosto do meu pai ficou branco como papel. Marcos parecia que tinha visto um fantasma. Isso não pode ser verdade, ele disse. Você só tem uma consultoria pequena. Você não pode ser tudo isso. Meu pai cortou ele. Não pode ser o quê, exatamente? Perguntei, inclinando a cabeça. Alguém competente? Ambiciosa? Ou será que sou uma decepção tão grande que vocês nunca conseguiram enxergar quem eu me tornei? Coloquei os papéis na mesa. Está tudo aí. A Veritas Capital agora é dona da maior parte da Barton & Co. Inclusive, tem cadeira no conselho. A partir de hoje, eu sou o novo comando da empresa. Meu pai pegou os documentos com a mão tremendo. Isso é alguma piada? Não, respondi, com calma. É uma lição. Sobre o que acontece quando vocês subestimam a filha errada. Como a piada de vender minha casa sem nem me avisar. Ou quando pegaram meu dinheiro da faculdade escondido. Ou quando me chamaram de fracassada enquanto eu construía uma empresa multinacional bem debaixo do nariz de vocês. Meu pai tentou dizer algo, mas minha mãe falou primeiro. A gente precisava do dinheiro para salvar a empresa. Entendi, falei, firme. Era para proteger o legado, né? Olhei em volta da sala e soltei uma risada curta. Olha bem ao redor, mãe. Esse legado não é mais seu. Agora é meu. A Veritas Capital não salva empresas quebradas. A gente reestrutura. E a Barton & Co. Vocês estavam sugando tudo dela há anos. Você não pode fazer isso, meu pai disse, com a voz embargada. Nós somos seus pais. Olhei direto nos olhos dele. Negócios são negócios, lembra? Falei isso com a mesma frase que eles usaram tantas vezes para ignorar o que eu sentia. Virei pro resto do conselho. Alguns estavam quase sorrindo. Eles aguentaram por anos a arrogância e os erros da minha família. Agora, estavam vendo tudo mudar. A partir de hoje, vamos fazer mudanças, anunciei. Marcos, você tá fora do cargo de diretor de operações. Efeito imediato. O queixo dele caiu. Pai, você vai deixar o cargo de CEO. E mãe, sua posição como chefe de comunicação acabou. Você tá nos demitindo? Marcos gaguejou. A própria família? Pensei nos aniversários que eu perdi porque eles pediram para eu ficar de olho no telefone. Nas férias que cancelaram para me fazer ajudarem em coisas da empresa. Nas vezes que riram da minha primeira proposta de investimento, como se fosse um trabalho da escola. Não, falei. Eu só tô oferecendo a mesma coisa que vocês me deram. Uma chance de provar meu valor. Abri a pasta de recursos humanos. Marcos, tem uma vaga no financeiro, nível básico, contas a receber. Minha mãe engasgou. Pai, estamos precisando de gente para vender porta a porta, numa nova campanha regional. Ele ficou pálido. Parecia que ia passar mal. E mãe, continuei, a recepção tá precisando de uma recepcionista com um sorriso simpático e boa memória. Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Ou então, falei, guardando a pasta, vocês podem esvaziar suas mesas até às 17 horas. A escolha é de vocês. Ingrata, meu pai murmurou, chocado. Levantei a mão. Cuidado com o que diz. Agora você tá falando com sua chefe.
Juntei meus documentos e comecei a sair. Mas parei na porta. Ah, e sobre a minha casa, aquela que vocês venderam? Eles olharam para mim, assustados. Eu comprei a construtora que comprou a casa. Amanhã, o imóvel volta pro meu nome. A cara deles, aquela expressão de choque misturada com vergonha e justiça. Aquilo não tem preço. Depois de anos sendo deixada de lado, ignorada, e chamada de fracasso, eu tinha recuperado tudo. E mais. Me virei para o conselho. A reunião continua amanhã, às 9 horas em ponto. Quero as atualizações de cada departamento. Aí olhei por cima do ombro, direto para minha família. E para quem ainda está empregado, o resto pode pegar seus pertences com a segurança. Saí de cabeça erguida, no controle total. Não era mais a filha esquecida. Não era mais a menina subestimada. O som dos meus saltos batendo no chão de mármore ficou ecoando. Atrás de mim, dava para ouvir tudo. Os soluços da minha mãe, os gritos do meu pai, o silêncio chocado do Marcos. Mas pela primeira vez em 35 anos, o barulho deles não me afetou. Eles não tinham mais poder sobre mim. Eu tinha criado algo que eles nunca imaginaram que eu pudesse. Algo que eles nunca quiseram que eu construísse. Agora, eu estava no topo. Mostrei exatamente quem eu era. Não a filha fraca que eles desprezaram, mas a força que eles nunca viram chegando. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Lucas Hoffman, lá de Berlim. Gluck Vim França quebrou. Como foi aí? Sorri ao entrar no elevador executivo. Melhor do que eu esperava. Era hora de reconstruir a Barton e companhia. Do meu jeito. Quando as portas do elevador estavam se fechando, olhei de novo pro logo da empresa, gravado em latão. Eles tinham escolhido aquele nome, aquele prédio, aquela imagem, sempre no lugar de mim. Agora, podiam assistir enquanto eu transformava tudo aquilo em algo muito maior do que eles jamais sonharam fazer. Porque às vezes, a melhor vingança não é só provar que eles estavam errados. É mostrar exatamente o que eles nunca foram capazes de enxergar. Saí para a rua, com o vento de Londres batendo no rosto. O prédio agora era meu. Um símbolo de tudo o que eles tentaram me negar. Na manhã seguinte, me sentei na cadeira de couro que antes era do meu pai. A luz do sol iluminava a mesa. Vi meu reflexo no vidro. Aquele era o meu escritório agora. Peguei o jornal. Dei uma risadinha. Veritas Capital compra Barton e Co-CEO revela identidade em reformulação radical. CEO desconhecida. Dizia a manchete. Se eles soubessem. Se entendessem quanto tempo eu passei construindo esse momento. Anos de estudo. De silêncio. De movimentos estratégicos. O anonimato que eles desprezaram foi a minha maior arma. Para eles, eu era só a filha com uma empresinha na Suíça. Mas esse é o segredo de ser subestimada. Te dá a cobertura perfeita para agir, bem na hora em que eles menos esperam. Peguei o telefone. E disquei. Oi, Clara. Sim, eu quero colocar um imóvel à venda. A casa geminada na Reinhurst Lane. Isso mesmo, aquela que a família Brooks vendeu recentemente. Pausa. Ah, pode ficar tranquila. Agora ela é minha. Comprei a holding na semana passada. Me encostei na cadeira. A ligação ainda estava aberta. Pode anunciar pelo preço de mercado. Nada de desconto por ser da família. Às vezes, o karma aparece como um escândalo. Às vezes, como um processo. E às vezes, entra na sua sala de reuniões de salto alto, com a escritura de tudo o que você já teve. Se você já foi ignorado, subestimado, ou disseram que você nunca conseguiria. Então você sabe como isso se sente. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado. De verdade. Isso significa mais do que você imagina. Porque não era só sobre uma empresa ou uma casa. Era sobre recuperar minha voz, meu valor, e tudo o que me disseram que eu não podia ter. Se você já foi chamado de decepção, se te deixaram de lado, ou riram dos seus planos. Talvez você tenha se visto em parte dessa jornada. Eu adoraria que você deixasse um comentário.
Não só para mim, mas para qualquer pessoa que precise ouvir isso. Me conta, você já foi subestimado pela própria família? Já ficou em silêncio, trabalhando duro em algo incrível, enquanto os outros só viam fracasso? Quero ouvir sua história. Vamos lembrar uns aos outros que força silenciosa ainda é força. E que você não precisa gritar para ter poder. Você só precisa continuar. Se a minha história te lembrou da sua, clica no botão de inscrição. Não só porque isso me ajuda a contar mais, mas porque cada inscrito é mais uma voz dizendo: eu acredito em pessoas como a Helena. Pessoas que vencem não por vingança, mas por propósito. Se tem uma coisa que aprendi, é essa. Você não deve provas para ninguém. Você deve a si mesmo se tornar tudo o que disseram que você não seria. Trabalhe duro. Seja esperto. Tenha paciência. Porque, no fim, a melhor vingança é nenhuma vingança. É se tornar a sua melhor versão. Aquela que eles nunca imaginaram ver. E quando esse momento chegar, entre na sala como se fosse sua. Porque talvez, só talvez, ela realmente seja